Olá pessoal, a gente está começando mais um Pod Pet e é muito importante que você entre nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos links e possa nos ajudar que esse programa possa chegar a mais pessoas, porque a gente está falando de uma causa muito importante, que é a causa animal, e pessoas que vão passar por aqui, que vão contribuir muito com esse tema. Então você que está nos assistindo, você pode colocar o dedinho aí, compartilhar essa live, compartilhar esse Pod Pet, compartilhar inclusive essas postagens que a gente está fazendo no Pod Pet, porque tem muita informação, muita coisa boa, e eu tenho certeza que os resultados que nós vamos obter para a causa animal é muito importante. E hoje eu estou muito feliz de encontrar essa pessoa ilustre, uma mega profissional, que eu tenho um carinho muito especial, que é uma parceira, inclusive, da nossa caminhada dos animais aqui na cidade de Taubaté há muitos anos. É uma empresária, uma CEO, que eu tenho o orgulho de dizer, o nome dela é a Adriele Prina, a médica veterinária formada pela Universidade de Barra Mansa em 2008, pós-graduada em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, atuou também como veterinária em clínica de pequenos animais e é CEO da empresa Hip Pet, que é uma empresa referência que eu tenho certeza que vocês devem conhecer. Quem não conhece vai ser a oportunidade de conhecer agora, porque esse trabalho é muito importante. Porque esses animais ficam conosco ao longo da nossa vida e a gente tem que dar dignidade para eles, e a empresa da Adriele é uma empresa séria e que a gente sabe que trata com todo carinho e muito especial. Então eu vou entrar aqui, deixar a palavra com ela e desejar boas-vindas para essa pessoa maravilhosa. Adriele, seja bem-vinda ao Pod Pet. Muito obrigada, Douglas. É um prazer estar aqui, trazendo um pouco de informação sobre luto, sobre destinação, sobre esse momento que é tão delicado, né? A gente fica desorientado, sem saber o que fazer. Então, é um prazer conseguir ajudar e levar informação de qualidade. Gente, a Adriele é uma pessoa que a gente se conhece há bastante tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer o crematório, é um trabalho muito sério, e eu quis fazer questão de a Adriele vir aqui pessoalmente, porque quando a gente perde um animal, eu tô falando isso porque vocês que me acompanham nas redes sociais, perdi meu vira-lata de 12 anos, é tão triste, e a gente sabe que dói muito na gente esse momento, e eu acho que a gente que perde animais ao longo da vida, a gente tem que dar dignidade para esses animais. E uma das questões é onde a gente vai levar esse animal. Adriele, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro antes de entrar na questão da empresa, quem é a Adriele? Né? Ela é casada, tem filhos, o que você faz no final de semana? A gente quer conhecer primeiro quem é a Adriele. Que a Adriele profissional a gente já conhece, a gente sabe que é uma mega profissional, tem uma empresa maravilhosa, uma empresa séria no mercado que você atua, mas quem que é a Adriele? Bom, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela vida, e tudo que eu faço com paixão, com dedicação. Eu acho que isso é uma bandeira que eu levanto, sabe? Que eu acho que o diferente, ele tá nos detalhes. Então, tudo que eu acho que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer com cuidado, com dedicação e com maestria. E eu sou apaixonada pela minha família, sou casada com o meu sócio, que é o Carlos Eduardo, que também é veterinário, né? Que tá aí comigo nessa caminhada há 13 anos, a gente tá junto, e a gente fundou a nossa primeira empresa, que foi uma clínica veterinária, que por isso que a gente entrou nessa área, né? De crematório de animais, por conta da demanda. Perdendo os nossos pacientes, a gente viu que existia uma demanda, porque não tinha nenhum crematório, não tinha nenhuma destinação funerária na região. E nós fomos estudar esse mercado, entender como funcionava. E hoje eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu enxergo muito o nosso trabalho como uma missão, sabe? Levar conforto, tornar esse momento menos delicado, fazer diferente, fazer diferença na vida desse tutor, porque é um momento que a gente se vê perdido, às vezes sem receber estrutura, né? Então a HIP, ela entrou no mercado, e quando a gente foi entender sobre o mercado funerário, a gente viu que era um pouco frio, né? Então eu acho que eu trouxe um pouco dessa paixão pelos animais, da veterinária, para dentro do serviço funerário pet, e por isso a HIP tem essa forma diferenciada de trabalhar. A empresa, então, pessoal, você que está acompanhando e vai nos acompanhar, tem a curiosidade,
a empresa hoje que você é CEO é a HIP Pet. Isso. Na época que a gente fundou, nós ainda clinicávamos, nós tínhamos uma clínica veterinária e montamos a HIP, ficamos aí pelo menos 5 anos com as 2 empresas. Só que a HIP foi crescendo, graças a Deus, né? A gente foi ampliando e aí a gente decidiu se dedicar só ao serviço funerário. Então hoje a gente tem a HIP Pet Crematório de Animais, são 6 unidades já, né? Com planos de expansão. Então a gente se dedica full time à HIP hoje em dia. Isso. E as pessoas que vão nos acompanhar, Adriele, elas têm sempre uma curiosidade, né? Quanto que custa isso? Como é que eu faço? Qual é o contato? E a gente vai colocar para vocês, gente, aí a Rafa vai colocar o que é a empresa HIP Pet, para você entender, né? Primeiro vamos colocar essas imagens para a gente poder entender do que a gente está falando, porque senão a gente vai falar um monte de coisa, a gente não entende o que a empresa HIP Pet faz. Então vocês vão assistir um vídeo aí rapidinho e aí vocês vão ver como é que funciona a empresa. Não importa o tamanho de seu filho de patas, a vida inteira ele proporcionou carinho e momentos de extrema alegria. Cada pet é único e por isso merece uma despedida com todo amor, conforto e privacidade. A HIP Pet se encarrega de lhe trazer tranquilidade de forma respeitosa e transparente. Nossa equipe é devidamente treinada para amenizar esse momento de grande dor. Contamos com 5 unidades estrategicamente localizadas em Pindamonhangaba, São Paulo, em Bairro Central, Higienópolis, Campinas, São José dos Campos e Resende. Atuamos em todo o estado de São Paulo, região sul fluminense e sul de Minas Gerais, oferecendo as melhores soluções para preservar a memória de seu amigo. Nossos serviços incluem traslado 24 horas, uma linda cerimônia de despedida em uma de nossas salas de velório, a cremação, seja ela individual ou econômica, e a entrega da urna com as cinzas ou o certificado de cremação. Realizamos também, se preferir, a entrega da urna no conforto de sua residência. Na cremação individual, caso o tutor opte por acompanhar todo o processo de forma presencial, em nossa matriz Pindamonhangaba, as cinzas de seu pet são devolvidas no mesmo dia, dentro de uma linda urna. Utilizamos equipamentos modernos, seguros e ecologicamente corretos, que não poluem o meio ambiente e possuem monitoramento contínuo. Possuímos uma grande variedade de urnas e acessórios para garantir que a memória do seu pet seja eternizada. As cinzas do procedimento coletivo são espalhadas em nossa área verde, jardim que você pode visitar quando quiser. Conheça nossos planos preventivos, vantagens exclusivas e pagamento facilitado. HIP Pet. Amamos os animais e acreditamos que eles fariam o mesmo se tivessem a chance. HIP Pet. Crematório de animais. Atitude de carinho. Vocês conferiram aí as imagens e eu queria que a Adriele falasse um pouquinho sobre serviço funerário, o que consta nesse serviço funerário, se ele é 24 horas, como que funciona, como que a gente pode fazer o contato, porque essas fatalidades da nossa vida, né, os nossos filhos de 4 patas, você pode perder a qualquer momento. Nossa, não posso nem pensar um negócio desse, já me dá uma dor no coração. Meu Deus do céu, perdeu o Pedrinho e a Maia, eu fico desesperado. Então, queria que você explicasse, Adriele, um pouquinho para as pessoas e a curiosidade, quanto que custa, como é que funciona, como é que ela vai buscar esse serviço funerário. Então, é um momento muito delicado, né? A gente, às vezes, se vê desorientado. Diferente de quando a gente perde um membro da família humano, que a gente tem todo um ritual pré-estabelecido para passar por isso. Você recebe folga no trabalho, estrutura familiar, existe um rito lá em volta dessa cerimonial. E se eu, Adriele, perco um animalzinho, uma pessoa da minha família, uma pessoa muito próxima, e fico desorientada, sem ter condições de decidir as questões burocráticas envolvendo essa despedida, alguém assume isso e me dá suporte.
O luto pela perda do pet, ele é um luto que a gente fala que ele é mais solitário e ele é um luto muito negligenciado. Às vezes a gente passa por ele sem receber estrutura, né? E a Hip Pet, ela vem para tornar esse momento mais leve. Então, é um serviço funerário no mesmo padrão de um serviço humano. Então, a gente tem translado 24 horas aonde o óbito estiver vindo a acontecer, na clínica ou na residência. Cerimonial de despedida, que é o velório, né? Pode ser feito presencial, online, por um vídeo gravado, em qualquer das nossas unidades. E hoje a gente oferece 2 tipos de cremação. A gente tem a cremação individual, onde a gente vai fazer só esse animalzinho e devolver as cinzas dentro de uma urninha. E a cremação coletiva, onde a gente faria esse pet junto com outros 2 pets e as cinzinhas são espalhadas no jardim. Porque tem gente que tem a sensação de que ter as cinzas em casa vai trazer mais sofrimento, né? Que a ideia de aspergir num lugar verde, bonito, traz mais conforto. Então, eu tive lá. Pessoal, vocês viram pelas imagens, é muito lindo. Tem um jardim lindo, tem uma capela, né? Então, assim, é uma coisa... Capela de São Francisco. É uma sensibilidade gigantesca, gente. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é um momento muito doloroso. Eu queria, Adriele, só perguntar, por exemplo, se eu hoje quiser... A gente tem aí um serviço funerário que a gente paga por mês. A Hip Pet oferece isso? Sim, oferece. E é um dos grandes diferenciais da Hip, na verdade, porque diferente de um plano mútuo que você paga a vida toda, e aí aquilo, às vezes... atende mais de uma pessoa, né? Às vezes aquela pessoa que contratou vem a óbito, outra pessoa assume. O plano preventivo PET, ele é só uma antecipação de pagamento. Então, a gente pega o valor do emergencial, dá um desconto, ele é mais em conta e divide em mais vezes. Aquela parcelinha acabou, aquele serviço não tem custo nenhum a mais, não vai ter taxa nenhuma, é como se o serviço estivesse contratado no ato da assinatura do contrato. Então, não tem carência e é vitalício. Qual é a grande vantagem disso? É realmente você se programar para esse momento delicado, né? Não ter que lidar com questão burocrática, não ter que lidar com questão financeira. Muitas vezes, tentando salvar a vida do nosso animalzinho, a gente acaba se descapitalizando, a gente gasta tudo ali, aquele desespero, né? Às vezes a gente é pego de surpresa com uma emergência. E aí, quando o óbito acontece, a gente não tem condições de dar o destino que a gente gostaria. Então, quando você se previne, né? Contrata o plano preventivo, você tem aquilo resolvido e é uma questão a menos a lidar na hora do óbito, que já é um momento tão delicado. E Adriele, eu queria falar um negócio para você, acho que a gente pode tocar nesse assunto, e você é veterinária, tem uma questão sanitária também, né? A gente precisa falar. Lógico que a gente está falando de um filho de 4 patas que a gente quer destinar com carinho, com respeito, até porque ele nos acompanhou 10, 5, 10, 15, 20 anos, e a gente não tem como pegar um corpinho dele e jogar num lixão, né? Não existe isso. Mas existe uma questão sanitária, acho que você podia falar um pouquinho pra gente dessa questão sanitária, né? E aí, eu falo muito mais como veterinária, né? Do que como proprietária da Hip. A ideia de enterrar no Brasil, ela é muito enraizada, né, Douglas? A maioria das pessoas são enterradas. Próximo a córregos, né? As pessoas... E aí, isso é uma coisa que vem, que é uma cultura. Sim. E aí, quando as pessoas perdem os animaizinhos, eles ficam com aquela sensação de que esse é o destino mais cômodo, principalmente a gente que está no interior, então as pessoas têm muito sítio, tem quintal, então a pessoa vê aquilo até como um rito de despedida. Só que tem uma questão sanitária. O nosso corpo, ele é formado, a grande maioria dele, por líquido, e aí esse líquido, ele vira o necrochurume, né? E aí ganha o lençol freático, então tem uma contaminação de solo e lençol freático por esses líquidos. E é crime ambiental enterrar em local inapropriado, sem o devido tratamento, é crime ambiental. Quando a gente fala de cremação, aí a gente está no outro extremo, que é um serviço totalmente diferente de enterrar. E é um serviço que fora do Brasil, as pessoas praticamente não enterram mais, né? Então, é uma cultura que ela está sendo implementada no Brasil. A gente já caminhou muito de levar a informação, das pessoas entenderem que é um destino digno também, que é tratado com respeito, que os equipamentos são tecnológicos. E o principal é que é um destino ecologicamente correto. Você não polui em nada o meio ambiente. Então, esse corpinho, ele vai ser tratado com todo cuidado e respeito, vai ter todo um cerimonial.
não é traumático, não vê fogo, não vê fumaça, não tem calor, entendeu? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Muito sobre isso, né? Muita curiosidade envolvendo esse assunto, muito, por ser um tabu, por não ser uma coisa difundida, não ser uma coisa que o brasileiro tem esse costume, tem esse tabu envolvido. E tem uma questão que as pessoas falam, nossa, mas eu falo isso porque eu ouço da minha mãe. Minha mãe fala assim, ai, pelo amor de Deus, você não vai me cremar, né? A minha mãe, inclusive, mãe, se você estiver assistindo, vai assistir. Eu falo, mãe, não, porque eu quero ser enterrada, pelo amor de Deus, você não vai me cremar. Mas por uma questão cultural mesmo, né? Eu acho que falta uma questão de... acho que a gente não está acostumado, né? E você falou uma coisa aí bem, acho que podia frisar, gente, você não vai ver seu animal sendo cremado. Não. Na verdade, a RIP, quando a gente começou lá atrás, a RIP tem 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano. Quando a gente começou, não existia crematório nem humano no Vale ainda. Nós somos o primeiro crematório no Vale. E a ideia de cremação não era difundida na região. E aí, hoje Taubaté tem 2 crematórios. Né? Exatamente. Humano. Né? E aí, o que a gente falou assim, como que eu vou implementar essa cultura de cremação? E nós fomos entender, né, como que os equipamentos funcionavam e tudo mais, e a gente decidiu que a gente ia trabalhar com transparência, que os tutores iam poder acompanhar o processo. Porque imagina comigo, Douglas, eu estou contratando um serviço que eu nunca utilizei, aliado ao processo de luto, que é um momento que você fica totalmente sensibilizado, né, com questões ali emocionais. E aí eu contrato esse serviço, quais são as questões que vêm na minha mente? Será que ele vai ser realmente cremado? Será que essas cinzas que eu estou recebendo é do meu animalzinho? Será que não vão jogar em qualquer canto e me entregar qualquer coisa? Né? E aí quando a gente trouxe essa transparência, o poder acompanhar, a gente dá uma segurança para esse processo, que isso é muito importante. E a gente desmistifica também o processo de cremação. Né? As pessoas entenderem que é um equipamento tecnológico, que não sai fumaça, que não sai calor, que você poder acompanhar, você vai ver, a imagem que você vai ver do animalzinho é ele entrando no equipamento, uma imagem lateral, então não é traumático, é um processo rápido, né? Às vezes as pessoas acham que a gente faz uma fogueira e coloca o bichinho lá, tem muita crença sobre sentir. Né? Aí tem uma questão religiosa também, envolvendo, que vai sentir alguma coisa, né? Então, minha mãe falou isso, mas a minha alma, umas coisas assim, né? Sim. Minha alma vai ficar do lado e eu vou ficar nervosa. Falei, mãe, você não vai estar nem mais aqui. Né? Então, assim, acho que tem que ter esse pensamento. Tem uma teoria do espiritismo, né? Só que, assim, tem uma teoria do espiritismo que eu acho que faz muito sentido, que fala que a alma deles, ela se desprende do corpo de forma mais rápida, porque eles não têm apego à matéria. Né? Então, eles são seres evoluídos, né? Isso, e não têm animais, apego à né? matéria. E no nosso caso, na cremação humana, tem ali um prazo de espera. Tem. Né? Envolvendo questões burocráticas de documentação que tem que ser feito, que no caso do PET não tem essa documentação, mas também por essa questão religiosa. Né? Vamos esperar, então, o prazo e fazer isso? 40, minha mãe fala que é 48 horas. Isso. Não sei de onde ela tirou isso, mas ela fala. Os tutores que têm essa necessidade, a gente espera. Tudo bem, vamos acondicionar esse corpinho com todo cuidado, com todo respeito. Vocês querem o quê? 48, 72 horas? Não tem problema, a gente vai aguardar e vai fazer no tempo do cliente. Isso é muito importante também. Sim. Bate muito com o que a gente prega sobre um serviço personalizado. Cada tutor, Douglas, tem uma demanda na hora da perda, né? O luto, ele é um processo único. Ele é um sentimento vivo e imutável, é um sentimento natural e esperado. Mas cada pessoa passa por ele de uma forma. O que faz sentido pra mim, Adriele, enlutada, talvez não faça sentido pra você. Né? Não traga conforto pra você. É um momento único da pessoa, né? É um momento que ela vai lidar com aquele luto, né? Exatamente. E a RIP, ela é totalmente treinada pra entender quais são as necessidades e prestar um serviço personalizado. Você falou, eu tive lá já na empresa... Você falou da cremação e jogar cinzas, mas a gente também tem um serviço que é oferecido, que é a individual. A individual. Que as cinzinhas são retornadas na urna. Na urna. Isso. E que pode se tornar outras coisas, né? Que você... Isso. Queria que você falasse um pouquinho. Eu falo assim, que quando se trata de eternizar um ente querido, a gente tem um leque infinito de possibilidades, né?
Então, são vários modelos de urnas. A gente tem urna ecológica, que pode ser plantada. Tem urna biodegradável, que quando a gente asperge no mar ou no rio, ela desmancha na hora. É uma coisa assim, é impressionante. Porque ela é toda de areia. E aí, na hora que tem o contato com a água, ela se desmancha. É lindo. E aí, a gente tem até hoje uma tecnologia que transforma cinzas em carbono. Quer dizer, extrai o carbono das cinzas e transforma esse material num diamante. Então, eu vi assim, bastante coisa lá. Muito eu achei legal, incrível. E aí você transforma num diamante, aquilo... a gente ressignifica esse processo. Isso, ressignificar. Isso faz parte do processo de luto. Né? Que é um luto que a gente fala que é um luto bem elaborado. Quando você recebe suporte, quando você se despede. Na cerimônia de despedida é quando a gente valida o nosso processo de luto. Então, é ali que as fichas caem, que a gente recebe suporte, né? E você fecha um ciclo. Sim. E sobre o destino das cinzas, cada pessoa, né, vai fazer sentido de uma forma. Eu tenho aquele cliente que ele gosta de ter... o fato dele levar a urninha para casa, de certa forma, dá uma sensação de que ele tá levando esse animalzinho. Parte dele, né? Ele tá ali junto, né? E isso traz conforto. E eu tenho aquele cliente que a ideia de repente, plantar uma biourna e nasce uma nova vida. Então, aquilo se transforma, vai cuidar daquela planta. E isso também é muito bonito. Então, cada pessoa vai encontrar ali o que faz sentido. Os meus viram primaveras. Porque não tem veterinário que não tenha muito cachorro, né? Então, a gente, ao longo desses anos da HIP, a gente já teve aí algumas perdas muito doloridas todas, que não é porque a gente trabalha com isso que a gente não vai se envolver, né? E aí, cada um deles, a gente planta uma primavera, que é uma flor que dá ano inteiro, dá flor o ano inteiro, né? E aí a gente olha ela florida lá e fala, aqui, né, tá a Tita, e isso conforta. Isso. Né? Visando o que você está falando, que acho que é importante, são vários clientes que você já atendeu, você já teve várias situações. Qual que você acha que mais mexeu com você? Tipo assim, é porque são várias, né? Mas dentro das que você já atendeu, algumas particularidades, quais foram os momentos que você falou, nossa, esse tutor realmente aconteceu isso? Tem algum momento, assim? Tem alguma coisa que... Tem várias situações, né? Como você falou, são muitos clientes, cada caso é um caso. A gente nunca sabe o papel que aquele pet tem na vida daquele tutor, Douglas. Às vezes é um animalzinho que tirou aquela pessoa de uma depressão, né? Que foi quem deu suporte emocional para a pessoa segurar aquele momento que ela não via mais perspectiva. Mas teve um caso específico que me marcou muito, que foi a cremação de um cão-guia. Nossa. Nossa, eu até me arrepio de lembrar. Porque o tutor veio, ele era de São Paulo. Aí ele veio e nós não sabíamos que era um cão-guia. E aí, quando ele chegou, a HIP, como ela tá ali numa área um pouco rural, tem que pegar um transporte para vir de ônibus, né, ou de Uber, às vezes o Uber não chega. A gente tá muito próximo da Dutra para ir de carro, mas o de ônibus é um pouquinho chato. E aí nós fomos até a rodoviária buscá-lo. E aí quando eu cheguei na rodoviária, eu lembro que eu vi que ele era deficiente visual. E aí ele me Nossa, eu tô contou até emocionado, gente. que era o cão-guia dele. Meu Deus do céu. E aí ele relatou que ele tava 3 dias ouvindo as patinhas ainda. Nossa. No apartamento, o barulho das patinhas e o impacto que aquela perda teve, que até eu fico emocionada. Gente, eu tô chorando aqui porque eu tô muito emocionada. Assim, o papel que esse animalzinho tinha, né? O quanto de suporte. O companheiro, suporte. Exatamente. Né? Ele morava sozinho. Então, eles não são substituíveis, eles são únicos. Cada um ocupa um papel na família, né? E eles precisam desse destino. E aí ele se despediu. Eu lembro que a equipe de veterinária mandou uma flor para ele, lá na HIP. E foi muito emocionante. E eu lembro dele falando depois a importância que aquela despedida teve, né? De conseguir trazer dignidade para o processo.
E aí, acho que esse foi um dos casos que mais me marcou. Mas tem muitas histórias. Cada história, cada história emocionante. Nossa, gente, mas eu não dou conta de eu tô história chorando aqui porque... que envolve criança e velhinho. Nossa, é uma coisa muito forte, as pessoas mais idosas, né? E criança, a gente monta ali toda uma estrutura para atender, porque depois que a gente vira mãe, a gente fica mais manteiga derretida, né? E você vê uma situação, por exemplo, esse senhor, ele deu dignidade para o seu companheiro, né? De tanto tempo, e foi com... Imagina, ele veio de ônibus. Veio de ônibus. Então... E sozinho, e a dignidade para esse animal. Então acho que essas coisas, acho que eu quero que você ganhe muito dinheiro, que você seja muito abençoada, porque está nesse momento, você compartilhar, você falando para mim que você foi buscar na rodoviária, eu já comecei a projetar isso na minha cabeça, sabe? Assim, esse senhor foi amparado porque ele perdeu o companheiro dele, o orientador dele, né? Sim. Então, a gente que conhece esse trabalho com a questão do cão-guia, inclusive tem parte do pessoal da proteção dos animais, pelo amor de Deus, que eu tenho até... é porque eu explorando um animal. Não, ele é um grande companheiro, Não, né? Eles são muito bem tratados, muito, né? E são raças muito inteligentes, Sim. que recebem treinamento, mas eles... são filhos. Tem um vínculo muito grande ali, nossa. Né? A relação, né? Ele acabou de falar que você falou que ele ouvia as patinhas, quer dizer, o sentimento... Uma ligação 24 horas. Muito forte, né? Muito forte. Sim. Então, nossa, é uma loucura. Adriele, então assim, quem as pessoas que querem, de repente, conhecer mais o trabalho que você faz, da sua empresa... Pode entrar no site, pode conversar com vocês, tem um chat que de repente pode conversar com vocês. Que se quiser conhecer a empresa, que eu acho que é importante a gente conhecer. Esse programa, na verdade, que você tem antecipado, inclusive eu já quero vou fazer para os meus bebês. Porque é importante a gente saber que a gente vai ter essa cobertura, né? E dar dignidade para os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, Adriele, eu não vou ter filho, né? Foi uma escolha minha, mas quem tem filho sabe do que eu tô falando. E quem tem filho de 4 patas também sabe o que eu tô falando. Então, assim, aquele que optou por ter filho... Filho é uma extensão de você, é um pedaço de você, né? Eu falo que quando a gente escolhe ter filho, a gente escolhe ter algumas obrigações, algumas responsabilidades, né? Sim. Eu dei aula há muitos anos, 14 anos dentro de sala de aula, eu sempre falei para os pais assim, olha, a escola não pode ser depósito de criança, você tem que participar da vida do seu filho e tem que vir aqui, muitas vezes, ser chamada a atenção, olha... Por favor, se o seu filho não está fazendo atividade em casa, você precisa acompanhar. Tem a parte chata, mas... Muita dedicação. Mas tem a parte maravilhosa. Por exemplo, a criança olhar para você. Eu estava assistindo uns vídeos ontem no TikTok, os bebês imitando os pais, assim, né? Eles fazendo barulhos e tudo mais. Eu falei, gente, olha como a ligação da criança. E assim são os nossos animais também, né? Eu acho que os animais que entram na nossa vida... Eles têm um pedaço da nossa personalidade, um pedaço da gente, e que requer da gente, por exemplo, muitas vezes ter esse sacrifício de muitas vezes lá levar no veterinário uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, fazer um check-up. Tem uma questão da gente vacinar, da gente castrar, da gente vermifugar. Tem a questão da ração, do alimento. Eu acordo de manhã para fazer brócolis, frango, cenoura. Porque eu sei, porque é importante. Depois, inclusive, Adriele, você como veterinária, aquelas situações que a gente teve de alguns alimentos serem contaminados, que alguns animais morreram. E a gente viu o drama, inclusive foi matéria de jornal do Fantástico e tudo mais. As pessoas praticamente desfaleceram com os seus pets. Você imagina você dar um alimento para o seu pet e seu pet morrer e saber que foi você que comprou aquele alimento. Então, culpa, né? Que loucura, né? Então, a pessoa que tem um animalzinho, ela tem algumas responsabilidades. E eu queria que você colocasse aí, pessoal, depois, o contato, porque é uma coisa muito importante. Acho que esse programa é um programa necessário, é um programa importante. Não é cultural falar sobre luto, né, Douglas? As pessoas não querem falar sobre morte.
não é cultural do brasileiro. Não. E a gente precisa A gente só pensa no churrasco e na festa, né? Tem uma frase que faz muito sentido, que eu gosto muito, que fala: o luto é o preço que se paga pelo amor vivido. A única forma da gente não vivenciar o processo de luto em nenhum momento da nossa vida é não se envolvendo. Se a gente não amar, se não existir aquele vínculo. Amor, né? Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por ele. E se a gente fala, se a gente sabe que destino dá, como você quer, fica mais leve. Fica. Né? Então, vamos falar, o que existe, o que me traz conforto, como que a empresa funciona, quanto é, vamos falar sobre isso, tá tudo bem. É a única certeza que a gente tem, sim, né? É que nós existe uma finitude da vida. Isso, E a RIP, ela é uma empresa que ela trabalha de portas abertas, então o nosso serviço ele é 24 horas, a gente tem atendimento pelo WhatsApp, por ligação, a gente passa muita informação de qualidade sobre como a gente trabalha, sobre luta nas redes sociais, das mídias né? sociais. Nosso Insta, nosso Face. Hoje, para você ter ideia, a gente tem a doutora Patrícia Vidal, que é a nossa psicóloga. Ela tem uma especialização super específica sobre luto. Nossa, né? que bacana. Luto pela perda do pet. Ela se especializou, né? Então ela atua nessa área de pets. E a gente faz uma roda de acolhimento todo mês, online, onde os tutores entram e existe essa troca. Ela como mediadora, acolhendo. Você dividir a sua dor com pessoas que estão passando por aquele mesmo momento, né? Porque, como eu mencionei, é um luto mais negligenciado, que às vezes a gente não recebe tanto suporte. Então, a RIP, nós encaramos, né, como uma missão. A nossa missão é levar conforto, é trazer dignidade, é dar estrutura. Olha, a gente está aqui com você, você não está passando por esse momento sozinho, e nós entendemos a sua dor, porque nós amamos os animais. Todo mundo que entra na nossa equipe, eu falo, a primeira coisa numa entrevista, você gosta de bicho? Você tem bicho? Você entende a dor desse tutor? Porque não adianta eu entrar nessa área para trabalhar se eu for julgar, se eu não entender, se eu não tiver respeito. Então, o respeito pela dor do próximo, o cuidado em todas as etapas com aquele corpinho. Nossa, mas a gente faz muitos clientes. Nós fazemos muitos clientes, mas ele era único para aquele tutor, era o amor da vida de alguém. Eu falo muito isso com os colegas veterinários, né? A nossa classe veterinária é uma das classes que mais perde pacientes, né? A gente acho que tem um dado que a gente perde até 8 vezes mais do que a classe médica. E às vezes a gente acaba colocando uma barreira, né? Vestindo uma armadura e não posso me envolver. Eu não posso me envolver com esse luto. E aí o veterinário, às vezes, ele vai ficando frio. Porque ele tem tanta perda que ele não quer se envolver e aí ele vai ficando um pouco frio. E a gente faz um treinamento sobre luto com os colegas veterinários, que é sobre humanizar esse momento, né? Sim. A importância que o veterinário tem para dar estrutura para esse momento para o tutor. Porque muitas vezes o único lugar onde esse tutor vai vivenciar o luto sem barreira é na clínica. É o ambiente que a gente fala que é um ambiente seguro para você vivenciar o seu processo de luto. Porque ali dentro, todo mundo tem essa relação de amor pelos animais. Então, se eu não puder... com quem eu vou dividir a minha dor? Eu vou dividir a minha dor com quem entende ela. Porque não adianta eu, Adriele, chegar para uma prima minha que não tem bicho, que não gosta de bicho, e contar da morte da minha cachorrinha, o quão sofrido está sendo. Ela vai julgar. E se ela não julgar, talvez ela não compreenda, né? E vira e fala assim, então, nossa, eu sinto muito... Mas vai passar, né? Era só um cachorro. Só um cachorro. Isso mesmo. Era só um cachorro. E aí, quando alguém vira e fala assim, era só um cachorro, parece que enfia um dedo e torce na ferida. E aí, você fala assim, não era. Não. Era o amor da minha vida, tá sofrendo, tem um buraco no meu coração, na minha casa. Um vazio que toma conta. Eu falo que criança e bicho... Eles são a alegria do nosso viver, né? O que traz vida para casa, movimento. Você mencionou que você tá cozinhando, né? Para um deles. Eu tive um diagnóstico agora de um velhinho que, na verdade, ele era o nosso cachorrinho, que ele ia trabalhar com a gente. Ele ficava mais na RIP do que em casa. E eu tive que trazer ele totalmente para casa agora, porque ele tá cardiopata, teve um diagnóstico, e ele tá tomando 5 comprimidos de manhã e 5 à noite. Nossa. E aí você fica ali em função daquele velhinho, né? A diferença de uma criança para um cachorro é que a criança, em algum momento, ela vai crescer,
vai se formar, vai viver a vida dela. E aí tem aquela síndrome do ninho vazio, né? É. Que foi embora e você fica assim, não depende mais de mim, né? O cachorro não. Ele vai depender O pet, né, em até geral, o final da vida dele. Né? ele é sua responsabilidade. A gente vai ter que cuidar, amar, e se você não cuida, ele vai sofrer. E aí entra nessa causa que a gente levanta a bandeira da causa animal de abandono, né? Sim. Dos bichinhos que estão na rua. Eles são muito inocentes, eles não merecem passar por isso. Eles merecem, sim, dignidade, respeito, cuidado, dedicação, que os tutores tenham essa consciência, né? Da importância que o nosso papel tem. Pegou, ele é seu. Ele vai com você até o final. Até o final. Isso. Até porque os animais mostram uma coisa muito importante. Eles vivem, o pouco que eles vivem pra gente, né? Eu falo, gente, outro dia, todo mundo deve vivenciar isso. Eu saí de casa, 2 segundos depois eu voltei, tipo assim, Era como se ele esqueci a carteira, voltei, nossa, parecia que eu tinha ficado o dia inteiro fora. Eu falo, meu Deus do céu. Se você fizer isso 50 vezes, 50 vezes eles vêm. A alegria, né? Tipo, ele voltou, né? É uma coisa doida, porque eles vivem pra gente, então eles ensinam, né? Ensinam com olhar, com pequenos gestos que eles fazem pra gente, que eles vivem realmente pra gente. Eu falo que são anjos que estão na Terra para mostrar alguma coisa. Sim. Principalmente o amor de verdade, né? Porque ele ama você de verdade. Eu ouço muito dos meus clientes, eu tô sofrendo mais pela perda do meu animalzinho do que eu sofri pelos últimos membros da minha família. Por que isso? A relação interpessoal, entre pessoas, existe um nível ali de incompatibilidade, né? De frustração. As pessoas divergem, isso é natural. E a relação com os animais, não. A gente só recebe. Uma fonte inesgotável de amor, eles transmitem lealdade, segurança. É uma relação sem nenhum nível de julgamento. Independente de quem você é, o que você está fazendo, se você é certo, se você é errado, eles estão ali. Com você. Então, é por isso. É uma relação totalmente diferente, não dá pra comparar. Uma relação extremamente verdadeira, né? Verdadeira, 100% verdadeira. A minha pequenininha, tipo assim, quando ela tá com sono, ela não quer muito assunto. Então você coloca a mão nela, ela quer morder você. Tipo assim, agora eu não quero brincar, eu quero dormir. Então assim, é uma relação verdadeira, de sentimentos verdadeiros, né? E ela me acompanha e fala, gente, não é possível. Vou no banheiro fazer cocô. Eu tenho que deixar a porta aberta porque eles querem deitar lá no momento do banheiro, olhando pra minha cara, tipo, eu falo pra ela assim, você não deixa nem o pai fazer cocô, pelo amor de Deus. Então é uma relação de muito carinho, de muita atenção, e por isso que eu luto pelos animais, sabe? Eu quero agradecer até publicamente, a Adriele tem sido parceira dos animais do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses. Você nem precisava que eu falasse isso, mas por isso, gente, a gente tem que trabalhar com gente séria, gente que é responsável. E a Adriele nunca pediu nada em troca, assim, eu quero que você faça isso pra mim, eu quero que você faça isso pra mim. Não, nunca. Eu que sempre ofereci, Adriele, divulga a sua empresa, divulga o seu trabalho, é tão importante. Adriele, esses anos todos, junto com a ONG Chico Pato e a gente, vacinou os animais do CCZ com vacina V10. Esses anos todos. Tem uns 6 anos, 7 anos isso, né, Adriele, eu acho. Que nós perdíamos no CCZ, gente, um canil inteiro de animais com sinomose. E quando eu busquei a Adriele, falei, Adriele, por favor, ajuda os animais do CCZ. Né? A gente precisa dela. O que você precisa, Carbone? Eu preciso que você compre a vacina para ajudar a gente a vacinar os animais do CCZ. E são 7 anos dessa parceria com a ONG Chico Pata, com a gente, vacinando os animais do CCZ. Então, assim, gente séria, né? A gente tá cansado também de picareta, de gente horrorosa, porque a gente aprende com os animais, né? Eu falo que os animais, a sinceridade dos animais, a gente tem que buscar isso nas pessoas. Eu tô falando isso especial de você, Adriele, porque você nunca falou isso publicamente. Não. Nunca. Então, eu estou falando isso publicamente porque é importante as pessoas saberem da pessoa grande que você é. Gente, muitos animais não morrem hoje no CCZ porque essa parceria é de 7 anos. E a empresa Ripipet e a Adriele nunca divulgaram uma vírgula disso nas suas redes sociais.
Eu que fazia questão de divulgar, porque eu acho que a gente tem que estar do lado de gente boa, gente com energia boa, gente que planta coisa boa e que faz o bem para as pessoas, né? Os animais que lá não estão no CCZ foram abandonados, eles são jogados, eles vão tristes para lá. A gente tem tentado nesses últimos anos melhorar a vida e dar dignidade para os animais que lá estão. E por isso que eu sempre busquei parcerias para ajudar os animais do CCZ, porque lá quem é por eles, né? O setor público muitas vezes não tem recurso, muitas vezes não dá. Então a gente tem tentado esses anos todos com essas parcerias e a Hip Pet foi sempre parceira. Então eu desejo para você sempre sucesso, para você e seu marido, que vocês sejam muito abençoados, que vocês sejam assim pessoas que prosperem muito, né? Que São Francisco traga muita luz, muita paz para você e sua família, porque você faz o bem. As pessoas que fazem o bem, gente, olha, vou até falar nessa câmera aqui, ó. Vejam a Adriele com muito respeito, porque além de ser uma mega profissional, tem uma empresa séria, é uma parceira da causa animal e que não fica rotando moralidade e que não fica divulgando nada porque ela faz de coração. É bíblico quando Jesus fala assim, olha, uma mão faz, a outra não precisa saber. Eu que estou contando aqui, fofoqueiro, estou contando esse assunto que há 7 anos a Adriele é parceira nossa do CCZ Taubaté. E não é só aqui, né, Adriele? Porque eu te vi em Pinda num evento, tava lá a Adriele lá, apoiando o evento das meninas que fazem o máximo lá. A gente levanta muito a bandeira da causa animal, é um orgulho que a gente tem, sabe? Eu acredito muito em energia, Douglas. Eu também, sou muito assim. Eu acho que você fazer pelo próximo, você ajudar, e aí a gente levanta algumas bandeiras, né? E a da causa animal é uma delas. E é isso que você falou. Quem são por eles? Né? Tão inocentes, e quem são por eles? Então a gente faz, e a gente faz com muito orgulho, não é uma coisa para gerar engajamento, né? Para ter algum tipo de promoção. Divulga isso, você nem divulgar. A gente faz de coração, e por isso, porque eu acredito em energia, eu acredito que a gente ajudando o próximo, ajudando esses bichinhos, que eles são especiais, é um fato, né? Os animais são puros, são seres evoluídos, e eu acho que de certa forma isso retorna. Nem que seja com uma sensação de dever cumprido, de eu estou fazendo a minha parte, né? Poxa, toda a minha fonte de renda vem dos animais. Se eu não tiver essa consciência de ajudar os necessitados, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Muitos que estão lá, realmente, se não tiver esse apoio, eles vão morrer, né? Por mais que o poder público faça alguma coisa por eles, se a gente não tiver esse apoio, a gente não consegue. E a vacina é o básico, né? É o básico. É o básico, porque ainda mais num local onde tem muitos, é o que você falou, perder um canil inteiro para a sinomose, e aí é uma guerra que a gente não consegue vencer, eu tinha horror no outro CCZ que a gente tinha em Taubaté. Eu falava, gente, não é possível a gente perder 60 cães. Não tem com sinomose. Eu saí de lá derrotado, chorando. Eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, como político, como cidadão, como uma pessoa, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura melhor, uma parceria melhor. A gente hoje tem até som lá para os animais. Maravilhoso. Música clássica. Toda vez que eu vou lá eu me emociono com a estrutura, como tá. Eu acho que a gente avançou muito, mas eu precisava falar isso, gente, publicamente, porque a gente tem que ser grato pelas pessoas. E grato com essa energia positiva, com essa coisa boa. Eu sempre falei para as pessoas que estão ao meu redor, né? Algumas pessoas até falam, nossa, fulano sacaneou você, fulano fez isso para você, o que você vai fazer? Eu falo, não vou fazer nada. Na vida é o seguinte, você plantou batata, você vai colher batata. Se você plantou repolho, você vai colher repolho. Não tem como você plantar maldade e querer colher coisa boa. Então, o universo, o ser espiritual, é Deus iluminando tudo isso, ou qualquer coisa que você acredite. Eu acredito que essas coisas que a gente faz para as pessoas, para o universo, ela vai voltar, né? Tem uma frase que as pessoas até falam, né? Tem alguns amigos que até me falam que a boa pessoa pode até sofrer um pouco por ingratidão, mas você pode ter certeza que vai vir um sol lindo para ele logo em seguida, que ele vai se recuperar, vai cicatrizar. A má pessoa
não tem cicatrização para a dor dela. Ela vai ter sempre um sofrimento, ela vai sempre sofrer, porque ela sempre pensa negativo, ela sempre planta coisa ruim, então para ela não tem jeito, né? Porque tá ali, é intrínseco, né? O sentimento de coisa ruim. E a gente precisa olhar para dentro e conseguir enxergar algo bom, né? Você tem orgulho de quem você é hoje, do que você está fazendo? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito de vida? Né? Isso está fazendo sentido? Quem você é hoje, quem você quer ser, né? Eu acho que isso tem muito a ver com evolução, né? E é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Eu também. Da gente conseguir olhar para dentro e falar assim, nossa, tô fazendo o meu melhor. Isso. Né? Ninguém é perfeito. Não. A gente tem que ter essa consciência de que a gente está sempre em evolução, buscando ser algo melhor, buscando... E eu tenho essa consciência como empresária, como esposa, como mãe, né? Como mãe, gente, que missão difícil, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que eu tô dando o meu melhor, eu tô me dedicando para dar o meu melhor, para evoluir. E aí tem a ver com todas as áreas da vida, né? Você tá bem consigo mesmo. Adriele, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Quero agradecer a sua presença aqui no PodPet. Eu agradeço. E pedir para vocês que compartilhem essa live, esse PodPet, marque as pessoas, entre nas nossas redes sociais, é importante, você faz parte disso. Acho que esse programa foi maravilhoso. E as pessoas que querem entrar nas redes sociais também da HippiePet, entrem na página e nas redes sociais da HippiePet. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas hoje, que vão acompanhar esse programa, estão compartilhando e marcando. O que você leva da vida e o que você quer para a vida? Bom, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela minha área, pela minha família. Tudo que eu posso fazer, eu tento fazer com o meu máximo de dedicação. E a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, gente, tentem olhar esse lado, sabe? De aonde eu tô, aonde eu quero chegar. Será que eu tô dando realmente o meu melhor, né? Eu tô sendo uma pessoa do bem, eu tô investindo em mim mesma, porque eu acho que é uma energia que a gente vai fazendo assim, vai contaminando as pessoas em volta, né? Isso, o bem ou o mal. Então, eu acho que se a gente tá no caminho do bem, se a gente tá fazendo a nossa parte, de certa forma, pode ser, é uma pessoa só, mas a gente faz diferença. Faz diferença na nossa família, faz diferença na nossa empresa. Eu acredito muito em fazer a diferença na vida dos meus tutores, né? Na vida dos meus clientes, em levar conforto, em dar suporte. Então, eu acho que esse é o principal diferencial nosso, que a gente não encara só como um serviço funerário, a gente encara como uma missão. E dizer para vocês, né, apaixonados por pets, que têm seus filhos de 4 patas, a HIP é uma empresa que ela trabalha de portas abertas, então venham conhecer o nosso trabalho, segue a gente nas mídias, vamos conversar, né, sobre luto, entender o que faz sentido para você diante de uma perda, entender que você não está sozinho, que hoje tem empresas especializadas, né, que fazem isso com maestria, que dão suporte para você não passar por esse momento que já é tão doloroso, caminhar para um processo de luto delicado, né, mais complicado, sem estrutura, sem suporte. Então a gente acredita muito nisso, em dar suporte nesse momento tão difícil. Adriele, agradeço a você que está nos acompanhando, vai nos acompanhar, e quero dizer que foi uma honra muito grande falar com você, e dizer que a gente está encerrando esse PodPet, e agradecendo as pessoas que estão compartilhando, marcando, e você que ainda não entrou nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, TikTok, nos acompanhe nas redes sociais, é importante, você ajuda o nosso trabalho, você aumenta a nossa expansão dessas informações, que é muita coisa bacana da questão da proteção e bem-estar dos animais, que engloba vários setores, né? Então você pode nos ajudar. Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado de vocês estarem conosco. Nós vamos trazer muitas novidades para vocês daqui para frente. E um forte abraço para vocês. Adriele, obrigado, Gratidão. viu? Foi um prazer. Gente, obrigado. Tchau.